Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Se, naquelas duas ocasiões, ele apareceu só para me mostrar que os seus conselhos são verdadeiros, e para me preparar para o terceiro, por que não me avisa agora com mais clareza? E eu, Deus, me ajude. Um pobre sinaleiro neste posto solitário. Por que não fazer isso com alguém que tem crédito suficiente para fazer alguma coisa? Quando vi naquele estado, percebi que devia fazer algo para acalmá-lo, não só por piedade, mas também pela segurança pública. Dessa forma, ignorando qualquer senso de realidade ou irrealidade entre nós, mostrei-lhe que o seu desempenho, até porque ele tinha entendido o seu dever, não estava prejudicado por causa dos recados obscuros do fantasma. Nisso saí-me melhor do que na tentativa de trazer razão às suas convicções. Ele tornou-se calmo e as exigências ocasionais do seu trabalho, conforme entrava a noite, começaram a exigir mais atenção. Fui embora às 2 da manhã. Ofereci-me para lhe fazer companhia a noite toda, mas ele nem quis saber. Não tenho motivo para esconder que voltei a olhar mais de uma vez para a luz vermelha enquanto subia pelo atalho, e que não gostava daquela luz vermelha e que teria dormido mal se a minha cama estivesse perto dela. Também não tenho motivo para esconder que me desagradavam as coincidências do acidente e da morte da jovem. Mas o que dominava realmente os meus pensamentos era a hipótese de como eu devia agir, tendo ouvido aquelas revelações. Eu já sabia que aquele homem era inteligente, atento e exato, mas até que ponto ele permaneceria assim, nesse estado de espírito? Ainda que em posição subordinada, ele ocupava um posto importante, e eu, por exemplo, arriscaria a própria vida para que ele continuasse a executar o seu trabalho com exatidão. Sem conseguir deixar de pensar que seria traiçoeiro comunicar tudo aquilo aos seus superiores na companhia sem primeiro ter certeza de tudo e propor uma solução, resolvi oferecer-me para acompanhá-lo, mantendo o segredo, numa visita ao melhor médico das redondezas. O seu horário de trabalho mudaria na noite seguinte, ele sairia 1 ou 2 horas depois do raiar do dia e só voltaria à noite. Marquei de voltar naquele horário. A noite caíra bastante amena, e eu saí mais cedo para desfrutar dela. O sol não estava ainda muito baixo quando atravessei o atalho perto do topo do alto barranco. Caminharia por mais 1 hora, pensei, para depois ir à cabine do meu sinaleiro. Antes de continuar o passeio, parei na beira, e mecanicamente olhei para baixo, em direção ao ponto onde o vira pela primeira vez. Não posso descrever a emoção que tomou conta de mim, quando, perto da boca do túnel, vi o espectro de um homem, com a manga esquerda sobre os olhos, apaixonadamente mexendo o braço direito. O inominável horror que me oprimia passou num momento, pois logo notei que o espectro era um homem de verdade. Ele parecia estar a repetir o gesto para um pequenino grupo parado a certa distância. A luz de perigo ainda não estava acesa. No poste, vi um abrigo pequeno e baixo, inteiramente novo para mim, feito com alguns suportes de madeira e lona. Não era maior que uma cama. Com o incontornável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido, com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido depois que deixei o homem naquele lugar e ninguém veio conferir ou corrigir os seus actos, desci o atalho o mais rápido que pude. "O que está a acontecer?" perguntei. "O sinaleiro foi morto esta manhã, senhor." "Não é o homem daquela cabine?" "Sim, senhor." "Não é o homem que eu conheço." "Se for, o senhor poderá fazer o reconhecimento", disse o homem que falava para os outros, solenemente descobrindo a sua própria cabeça e erguendo uma ponta da lona, pois o seu rosto ficou inteiro. "Oh, como isso aconteceu? Como isso foi acontecer?" perguntei, olhando para o grupo enquanto fechava o abrigo. "Ele foi atingido por um comboio, senhor." Nenhum homem na Inglaterra conhecia melhor o seu próprio ofício, mas por algum motivo ele não saiu dos carris.
O dia raiava. Ele acendera a luz da lanterna. Quando o comboio saiu do túnel, estava de costas e assim foi atingido. O homem que dirigia a composição estava a mostrar como aconteceu. Mostre ao cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje rústico escuro, voltou para a boca do túnel, onde estava antes. Saindo da curva no túnel, senhor, disse, consegui vê-lo de longe, como se o avistasse por uma lente. Não havia tempo de verificar a velocidade, e eu conheci o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o quando estávamos a chegar perto dele, e gritei o mais alto que pude. O que você disse? Ei! Aí embaixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus, saia da frente! Congelei. Ah! Foi horrível, senhor. Não parei de gritar. Coloquei este braço sobre os olhos para não ver, e fiquei agitando o outro, mas foi inútil. Sem prolongar a narrativa para sublinhar uma das suas curiosas circunstâncias mais do que outras, posso, concluindo-a, destacar a coincidência de que o aviso do maquinista incluía não somente as palavras que o desafortunado sinaleiro tinha me dito que o perseguiam, mas também as que eu mesmo, e não ele, havia acrescentado, e apenas na minha cabeça, aos movimentos que imitara. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.